Um abandono, infelizmente. Infelizmente, o cenário é esse mesmo, de abandono da Orla da Atalaia, principal cartão postal de Aracaju. São prédios quase em ruínas, são equipamentos de esporte sem manutenção e um índice, é terrível, de vandalismo que assusta demais, uma tristeza. Tudo muito feio, tudo muito constrangedor. A situação tem preocupado as entidades ligadas exatamente ao turismo em nosso estado. E isso tudo fica assim como está? Balança aí. Uma orla à beira do abandono. O que era para ser símbolo da beleza, justamente por ser o cartão postal da capital, dá lugar a estabelecimentos comerciais fechados e abandonados. São antigos restaurantes, boates, lugares que foram ocupados pelo vandalismo. A suspensão das atividades de muitos estabelecimentos aconteceu durante a pandemia. Que ainda existe um reflexo da pandemia, ali existe famílias responsáveis, existe funcionários, existe uma empresa fechada. São estabelecimentos que funcionaram durante anos, né? São referências na cidade, estão aqui, são equipamentos que estão prontos para atender justamente não só o turismo, como o sergipano, e precisa de uma atenção especial para se erguer e gerar o nosso emprego, gerar a nossa renda, gerar esse reflexo que surge de Sergipe para todo o Brasil. O alvo mais recente do vandalismo seria este espaço, onde funcionava um restaurante, mas que está de portas fechadas há um ano. O local foi tomado pelas chamas no dia de São Pedro, no dia 29 de junho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido provocado por vandalismo. Tivemos lá como conhecimento que pessoas, moradores de rua, entraram e tocaram fogo ou atearam fogo em algum resíduo sólido, o que ocasionou esse incêndio. Isso foi uma informação nos passada por populares. Existe uma recomendação a proprietários de imóveis que estão fechados que evitem deixar dentro dos imóveis qualquer tipo de material combustível, bem como lacrar os imóveis para evitar esse tipo de ação de possíveis vândalos que adentrem ao local para poder repousar ou se abrigar. Quem transita pela orla percebe como o vandalismo depreda o espaço público, que também carece de manutenções. São equipamentos básicos de lazer, como as próprias calçadas, as áreas de esporte, como quadras esportivas. Este ciclista aponta que a falta de preservação da orla prejudica o esporte como um todo. E vai desde a falta de manutenções ao descaso com as ciclovias. A gente tem uma orla que era tida como uma das orlas mais bonitas aqui do nosso Nordeste, mas infelizmente hoje em dia ela deixa a desejar. Então assim, é um total abandono, uma orla que praticamente foi entregue em 2000. A última reforma dessa orla foi em 2013, então de lá para cá não teve mais nenhuma obra, nenhuma revitalização, principalmente na parte esportiva. Então a gente tem equipamentos aqui ainda defasados, totalmente enferrujados. Nós temos uma pista de skate totalmente abandonada, que também a reforma tem mais de 10 anos que houve. Então até para a gente, os skatistas em si também fazerem seus treinamentos, até competições também de BMX, junto com a Federação também Sergipana de Ciclismo, para se fazer um evento ali, é algo totalmente precário. Se quem vive em Aracaju sente, quem vem de fora também. Em meio a avanços do turismo no estado, uma orla com urbanização comprometida ameaça o setor em ascensão. Então eu acho que está faltando um empenho maior da preservação de quem quer que seja, se é governo, se é prefeitura. Eu sei que foi entregue à prefeitura, mas se houve o repasse, eles têm que se decidir, têm que conversar. O que importa é a imagem bonita para o nosso turista, porque quem vive do turismo sente essa falta e sente essa necessidade. Para especialistas da área da urbanização, o que ajudaria na periodicidade da manutenção dos espaços públicos é a existência de um plano diretor atualizado. O que ainda norteia Aracaju tem mais de 24 anos. Estamos com uma defasagem já de 24 anos desse plano diretor. O que acontece é que quem ordena a cidade é o plano diretor. E dentro desse ordenamento, segundo a Constituição, o artigo 182, parágrafo 2º, a propriedade precisa cumprir sua função social. Seja ela produtiva, seja ela de habitação, seja ela para comércio. O que aconteceu e acontece aqui na orla é que várias propriedades abandonadas, elas não cumprem sua função social. E é dever do poder público
primeiro, atualizar esse plano diretor de uma forma correta. Segundo, que essa propriedade cumpra a sua função social, ou seja, que ela não seja abandonada ao léu, que ela não seja deixada de lado e fique prejudicando o urbanismo da cidade, mas também a qualidade de vida da cidade. Mas para manter os espaços em dia é preciso um pensamento sustentável. Para este arquiteto urbanista, a construção de equipamentos públicos deve ser feita com materiais duráveis, dentro de padrões que atendem às demandas ambientais. Do ponto de vista arquitetônico urbanístico, a gente sempre diz assim que espaços públicos devem ter mobiliários assim, e materiais duráveis, né? E não só duráveis, por exemplo, mas também sustentáveis. Se a gente, por exemplo, existem vários parques no Brasil, que é Curitiba, Porto Alegre, etc., que às vezes os caminhos são, por exemplo, de terra assim, naturais. Então eles não exigem tanto uma manutenção, por exemplo, como essa pedra portuguesa que a gente tem que estar refazendo e etc. Então, pensar materiais mais duráveis, mais sustentáveis é uma solução para a gente otimizar, mas não esquecendo que é papel do poder público, né, constantemente zelar pela cidade. Boa parte dos terrenos da orla são de patrimônio da União, mas que estão sob gestão do município. Segundo a Ensurb, a empresa municipal de serviços urbanos, já existe um projeto de revitalização da orla de Atalaia. A execução depende de orçamento. Então tudo demanda, primeiro, de você atingir os pontos iniciais mais necessários, estabelecendo prioridades. E segundo, ir avançando à medida das condições que vão surgindo. As quadras, todo o planejamento de reestruturação das quadras já está pronto. Agora falta o quê? Buscar orçamento e depois disso fazer a licitação. Outro problema atrelado aos descasos na orla está relacionado à iluminação pública. Segundo a Ensurb, os apagões na região podem ser provocados por desvios de energia na área ocupada por motorhomes. E o que a gente se depara é com casas fixas e com veículos que estão aqui, que são combis que nem motor tem e que estão sendo rebocados, como também trailers que o proprietário não tem nem carro. Então, isso está mais que concretizado que a pessoa está fazendo aqui de uma moradia fixa. A SPU, ela nos passou a obrigação de fiscalizar. Desde que foi iniciado e que eu recebi essa atribuição, a gente vem tratando com os órgãos irmãos, que é a SMTT, a Guarda, a Assistência, todos esses já foram feitas reuniões, como também com a própria Secretaria do Meio Ambiente, por conta do descarte irregular. Após essas rodadas de reuniões, mantemos um planejamento, que era notificar. Os proprietários de motorhomes usados como casas, na maioria das vezes por turistas, foram notificados nesta segunda-feira para desocuparem a área de forma imediata. Nós estranhamos, né? O secretário, o presidente interino, ele em próprias mãos entregando a notificação para a gente, sem ter passado por outros processos, sem ter prazo. Simplesmente fomos enxotados. Desestimula porque a gente tem convite, passa na televisão, que a festa de Aracaju é fantástica. Nós deixamos nossa festa lá e viemos para cá prestigiar, mas tem que ir embora. Tem que ir embora, é. Vão para onde agora, então? Nós vamos retornar para Salvador. E aí você observa o seguinte, você vê que é interessante, aí você assistindo, vendo de cá e sabendo também do que acontece, você imagina o seguinte, qual seria a solução? Seriam fiscalização, organização. Fiscalização, organização. Você fiscaliza, você organiza, você cuida, você zela, você pratica essa zeladoria. Você concorda comigo? Simples assim, fiscalizando, organizando e buscando solução para tudo isso. Que é complexo? É. Só que se você perde o controle, depois a coisa fica muito mais complicada do que ela poderia ser simples, de simples e fácil solução. Execução fácil, com, repito, fiscalização, organização e planejamento. Enfim.